Empreender tem data de início, sim ou não? Você precisa de conhecimento, sim ou não? Será que a vontade pode superar o conhecimento para você chegar ao sucesso? Ou basta você ter uma ideia? Hoje eu vou entrevistar Marcos Martins, sem dúvida nenhuma, um grande empresário do setor de confecção, principalmente para vocês, mulheres, gerando negócio, gerando emprego, empreendendo, crescendo e hoje treinando pessoas. Então, a partir de agora, no nosso Business in Connections, venha comigo para você costurar muito sobre conhecimento e empreendedorismo com o nosso Marcos Martins. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Business in Connections de hoje. Sem dúvida nenhuma, hoje vai ser realmente uma grande produção. Não vamos lavar roupas sujas, não, mas nós vamos sim costurar algo que vai fazer com que você cresça o seu conhecimento de uma forma tão detalhada. Trago uma pessoa para você aqui que faz a diferença no empreendedorismo do setor de confecção, principalmente para as lojas do Brás, para vocês, mulheres. Então, esse é o nosso podcast Business in Connections, aqui no meu canal Sidney Botelho, que eu já peço para você se inscrever, também no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no canal do YouTube do Portal IG, também no IG Play e no Portal IG como um todo. Seja bem-vindo e eu vou dar boas-vindas a ele, Marcos Martins. Oh, você é elegante, é? Você que faz essas roupas lá ou não? Não, essa daqui eu compro mesmo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sidney, aqui pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento, da minha experiência e esse empreendedorismo no Brasil aí, né? Vamos contar um pouquinho dessas loucuras aí, que não é fácil empreender no Brasil, né? Não, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando se tem estratégia, se tem realmente força de vontade, e você realmente começou lá de baixo, um rapaz na rua e hoje um grande profissional do setor de confecção, principalmente para roupas femininas. Vamos começar de trás para frente. Hoje lá no Brás, a Lamar realmente é uma empresa que hoje já é uma referência no setor feminino, principalmente de confecção. É isso aí, nós estamos já no mercado há mais de 17 anos já, né? Então, como você falou, eu comecei como camelô nas ruas do Brás ali. Então, minha trajetória foi como muitos empreendedores, né? Que era só eu, equipe, sozinho, somente com um sonho na cabeça e a vontade de empreender, né? Então, eu comecei ali trabalhando no Brás com 17 para 18 anos de idade. Foi ali na rua ai meu Deus, agora deu um branco na rua, não é Senhor do Monte, é rua Monsenhor de Andrade, na rua Monsenhor de Andrade. Então foi ali a minha banquinha ali que eu falava que era a minha loja, né? Você vendia o quê? Eu vendia roupa feminina ali, mas já cheguei a vender de tudo, já vendi camiseta de time, roupa infantil, já tentei um monte de coisa, né? E aí eu comecei com aquela banquinha ali, eu lembro naquela época lá era muito engraçado, né? Que a gente tava, eu empreendendo ali, eu vendia regatinha básica, né? Veio até na minha cabeça agora, o que eu vendi? O primeiro produto foi regata básica feminina. E ali como equipe, começou a dar certo e eu fiz o quê? Eu chamei meus primos, cara, quando começou a dar certo e tava chegando no final do ano, você sabe que o Brás ali é lotado, né? Sim, sim. E naquela época, antigamente, era mais ainda, né? E eu chamei meu primo Diego, eu chamei o Maico e o Juninho, só figura. E aí a gente chegava meia-noite no final do ano para montar a banca ali, né? E quando era 2, 3 horas da manhã, a gente já tinha vendido tudo. Então você vê como que era a força do comércio antigamente. E é na madrugada, né? E era na madrugada. Porque vem os ônibus tudo de outras cidades, outros estados, eles param. Por isso que nasceu até a Feira da Madrugada, aquele shopping gigantesco que tem na Avenida dos Estados. Exatamente, Quando eu comecei na rua e depois que começou a surgir a tal da Feirinha da Madrugada, como você falou. E aí depois também, quando iniciou, fui lá para dentro também. Então você vê que eu já sou das antigas disso daí, né? Não, o que você está falando é interessante. Antes, eu vou daqui a pouquinho até falar dos nossos apoiadores, que eu sempre falo no começo, mas eu quero fazer essa pergunta agora, que me veio esse insight.
ah, começar, não existe ali um ciúmes ou algumas restrições para quem monta uma barraca do nada ali, principalmente aqueles que não têm a legalização, o tradicional com medo do rapa. Não tem ali pessoas, ó, você não pode colocar essa barraca. Existe isso lá no Brás ou não? Ah, sim, existe desde a minha época e até hoje existe ainda. Você não pode chegar ali e querer montar, não, eu vou Você chegar tem e que pedir vou. autorização para alguém. Sim, sim, você tem que ver se tem um ponto ali para você poder montar. E fora que assim, hoje mudou muito do que da Tá, minha época, né? Mas sim. assim, você tinha que pedir autorização para alguém, ver se tinha um ponto, ou até alugar mesmo, ou comprar, ou pedir um espaço para um amigo. Então, como eu já conhecia muitas pessoas, então acabaram me cedendo um espacinho pequenininho ali de Tá. 1,5 m e foi onde eu comecei toda a minha jornada empreendedora. Não, muito legal. Deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores rapidamente, falar que o Business in Connections, ele tem o apoio da agência Soldigi, isso mesmo, a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também nós temos a Doco Technology, Bitrix 24, um CRM que faz aumentar a produtividade de todo o seu time. Não adianta você ter toda uma confecção como o Marcos tem e você não controlar estoque, não controlar as vendas, as saídas e entradas. Você precisa ter um CRM. Bitrix 24 da Doco Technology. Também a Toye Produções e Eventos. Você vai produzir sua feira, seu congresso, você precisa de uma equipe que vai cuidar de todo o projeto, fazendo congressos que realmente trazem recursos financeiros para a sua empresa. Toye Produções e Eventos. Também temos a Unielas Marcas e Patentes. Você não pode deixar uma ideia assim no ar, você precisa registrar. E a Unielas Marcas e Patentes tem a equipe certa para registrar a sua marca, a sua ideia e a sua patente. Também a Toye Treinamentos. Você precisa motivar o seu time. A Toye Treinamentos já esteve lá na Alamar, levando uma palestra motivacional através do método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. Quer aumentar a sua alta performance do time? Venha com a Toye Treinamentos. E eu fecho com a nossa patrocinadora Master, Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes. Você quer se tornar um treinador, quer se tornar um palestrante, quer elevar ainda mais o seu negócio? A comunicação ela é fundamental. Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, a nossa patrocinadora Master aqui no IG e também no canal Sidney Botelho, no nosso Business in Connections. Bem, Marcão, já feito aqui porque precisa, sem Sim, claro. propaganda a gente não vive. E aí você lá camelou, a banca não era nem isso, né? Se for olhar bem, né? Aqui é 1,5 m isso A aqui, mesa ó. é bem maior Bem do que era a sua maior. banca. Agora que eu dei uma olhadinha. E, ao mesmo tempo, como que foi a sua mudança de chave? Ah, sim, bacana. Então, Porque não adianta você só colocar o produto para vender, compra barato, vende com lucro, e aí, como que foi esse crescimento? Então, eu desde pequena sempre fui uma pessoa que eu era assim inconformado. Então, eu estava ali naquela situação, mas eu nunca achava que estava bom. Tá. Eu sempre tive isso, sempre eu pensava assim, pô, dá para melhorar. Eu não quero ficar aqui pro resto da minha vida isso daqui. Então, isso daqui é apenas um começo. Então, aí eu trabalhando, adolescente, sempre buscando, um dia eu vou ser empresário. E desde pequeno na escola eu já falava, a professora me perguntava, os amigos me perguntavam, o que que você quer ser quando crescer, né? E eu já tinha isso dentro de mim, já falava, pô, eu quero ser empresário. Eu já falava com uma convicção já, né? E tipo, o pessoal dava risada, essas coisas. Falei, não, eu quero ser empresário, né? Mas quando você tem um sonho, você acredita e você começa a agir, que eu falo para as pessoas, não adianta nada você ter um sonho, tem uma ideia, mas você não coloca em ação. Não adianta nada. O segredo é a ação, você tem que agir. Você tem que ter autorresponsabilidade de assumir, saber que as coisas dependem de você e saber que também as coisas que está ao seu controle, eu falo para as pessoas, você faz, e o que não está no seu controle não adianta você correr. Então eu falo, foca na ação. Tá. Vai fazendo na ação e vai indo. E aí eu fiquei ali trabalhando, foi durante uns 6 anos como camelô. Então foi indo. E aí o que que eu fiz? Eu tinha um amigo meu que ele era representante. Aí eu criei um mostruário para ele e eu falei assim, pô, leva nas lojas, que eu quero começar a vender nas lojas, né? Porque era muito Você cansativo. que fazia as roupas ou não? Você Nessa época, sim. Não, sempre. Então você eu já estava fazia. confeccionando. Confeccionando, é. Então eu vou te contar até a rotina como que era puxada. Não, legal, porque uma coisa é você comprar e revender, a outra é você
produzir o seu material, que é diferente. Dá muito mais trabalho, é isso mesmo. Sim. Então eu trabalhava de madrugada, é pra você ver a rotina, eu trabalhava de madrugada, aí ficava ali até 6, 7 horas da manhã, o normal, a gente Tá. desmontava, aí eu ia pra loja comprar tecido, né? Pegava o dinheiro, ia comprar tecido, levava no cortador, depois do cortador ia pras costureiras, isso sozinho. Tá. E era muito cansativo, eu chegava em casa 5 horas da tarde, 6 horas, pra dormir um pouco e depois voltar. E final de ano nem dormia direito. Aí eu falei, não, tá muito exaustivo isso daí, eu não... Chega uma hora que você já não aguenta mais essa batida. E aí fiz um mostruário, mandei pro amigo meu, e ele começou a vender nas lojas. Aí eu falei, poxa, legal. E aí falei, poxa, agora, mas só que eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu continuo aqui, vendendo na madrugada, ou eu tomo uma atitude para começar a focar para vender para as lojas. E aí eu falo para as pessoas também o poder da decisão. Você quer vender, você quer crescer rápido, tome decisões mais rápidas. Tá. Então foi aí que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuo aqui, ou eu vou para um novo negócio continuar, né? Eu falei, mas não tenho como. Eu falei, eu tomei essa decisão de falar, não, então eu vou focar. E aí eu abri o CNPJ, que eu trabalhava no amadorismo, né? Então abri um CNPJ, e aí já aluguei um salão, já comecei a me profissionalizar. E eu falo para as pessoas, não adianta você querer fazer sempre as coisas no amadorismo, porque você nunca vai crescer na vida. E aí você começou a ter mais custo, obviamente, com salão, funcionários, energia elétrica, todo esse, aparato necessário para você sair, não somente do amadorismo, como você disse, que você estava na rua, então você ficava vulnerável a muitas outras situações, mas você ampliou o seu poder de recepção de clientes, você deu mais comodidade para ele também. Exatamente. E não só a questão que eu falei sobre amadorismo, é porque assim, na rua a gente não tem uma coisa fixa, não é garantido, não é seu. Então, igual você falou, muitas vezes a gente já corria do Rapa, tinha às vezes que você não podia montar ali, você não podia trabalhar, então era uma coisa incerta também. E como eu falei para você, eu queria crescer, eu queria dar um próximo passo, eu queria gerar emprego, eu queria ter um salão, eu queria ter uma marca, então foi por isso que eu tomei essa decisão. Eu falei, não, agora eu quero fazer isso. Então aí eu acabei saindo de lá e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Fiquei com medo sim, né? Porque ali, querendo ou não, eu tinha dinheiro garantido todo dia, né? E agora com o novo projeto ali você não sabe, porque eu fazia, aí eu tirava pedido, produzia para vender. Então já era um outro negócio de venda, mas foi necessário e assim, para eu começar a crescer e aí foi indo. E aí foi indo. E nessa época, quando eu montei esse salão, eu estava no bairro. Eu montei um salão pequenininho ali de 100 metros quadrados e eu tomei Estava em qual bairro? No bairro do Mandaqui ali, Tá. Água Fria. Tá. E que era perto da minha casa, e aí eu falei, tá crescendo o negócio. Eu perguntei porque não é polo, né? Se você for olhar o polo aqui do Brás, ele se distanciou um pouquinho. Exatamente. E aí começou a crescer, aí foi onde eu tomei outra decisão. Eu tô crescendo, eu já não posso ficar mais no bairro, eu preciso voltar pro Brás. Tá. E aí foi quando eu tomei essa decisão e voltei para o Brás, mas aí eu aluguei uma loja e dentro dessa loja também já tinha um espaço de fazer a fábrica. Tá. E nessa época eu lembro, já tem uns 13, 14 anos mais ou menos, que eu lembro até hoje, o primeiro aluguel que eu fui pagar lá no Brás, numa loja, chamava na rua João Boemer, minha primeira loja e fábrica, era R$5.000. Aí minha mãe falou, você é doido, você paga um aluguel aqui de 1.500, você vai para um aluguel já de 5 e fora tem que contratar mais gente, isso, aquilo. Aí eu falei, não, você tem que ter ousadia, cara. Então, porque se você não tiver ousadia, você não cresce. O medo é normal e é natural para qualquer ser humano, mas se você não ser ousado, não tiver a ousadia de arriscar, de fazer, você nunca vai crescer. Peguei, fui para esse lugar, não durou 6 meses, eu tive que sair desse lugar porque já estava pequeno. Aí eu já tive que ir para outra loja. Então você vê a questão da ousadia. Então, muitas das vezes você faz... Eu fiz com medo, sim. Vou falar para você que não tive medo. Tive muito medo. Pensava, pô, isso não vai dar certo, não sei o que lá. Minha mãe vai falar e tudo mais. Mas aí eu fiz, deu super certo. E em 6 meses eu já fui para uma outra loja que era 10 vezes maior. O interessante que, cara, o que eu vejo... No Brás tem tanto espaço assim para você ficar mudando, que eu vejo que, tudo bem que mudou muito hoje, né? Então muitas lojas fecharam também, então nós temos, hoje tem mais espaço, mas naquela época, 17 anos atrás, não era assim.
que ainda tinha muitas pessoas indo nas lojas e tinha espaço para você locar? Tinha assim, rapidamente você fez essa mudança? Sim, sim. Cara, Não tinha tanto igual você falou mesmo, que o era... que eu acho, porque é um receio que as pessoas têm, a minha empresa vai crescer, mas, pô, vou ter que mudar de bairro. Porque o bairro, o Brás, ele era saturado de espaços. Você teve até, vamos dizer assim, contou com a sorte do momento ali. Exatamente, isso que eu falo, com a sorte do momento, que tinha um prédio que tinha acabado de ficar vago, né? Sim. Você falou que era bem escassa a questão, porque antigamente era mais forte as ruas do que hoje os shoppings, né? Que hoje Sim. mudou, né? Porque naquela época não tinha nem shopping praticamente. O que tinha ali era o shopping Megapolo e tinha a feirinha da madrugada. Tá. O restante nem existia o E que hoje tem você hoje. tem Lavoisier, Tem você um monte de shopping, tem um monte de lugar, né? Tá. E aí, voltando para o raciocínio ali, fiquei com essa loja, comecei a vender para grandes magazines, né? Grandes magazines e foi indo e pedido. Aí eu abri mais uma loja e uma outra loja no shopping. E nessa época eu já estava com 24 anos, mais ou menos, uns 24, 25 anos. E foi arrebentando, não sei o que lá e tal, Marcos arrojado, todo mundo querendo me conhecer. Fiz lançamento da loja lá, teve uma loja que eu inaugurei na rua Casimiro de Abreu. Eu tinha uma loja só de vitrine, era mais de 8 metros de vitrine, pra você ter uma ideia. Não, eu tô interagindo aqui com o Belchior, fazer as gravações paralelas. Hoje o Belchior tá com o bigode mais aparado, tá perdidaço. Desculpa aí. Vamos lá. E aí, nessa época, eu tava ali arrojado, porque você é novo, você não tem medo de nada, empreendendo. E o que aconteceu? Nessa época, quando eu estava no auge com 3 lojas e vendendo para Magazine. Sim. Então, eu produzia mais de 50 mil peças por mês, para você ter uma ideia. Naquela época, fazia mais de 50 mil peças ali por mês. Cara, 50 mil peças. Eu tenho uma curiosidade. Para produzir isso daí, dava quanto? Você lembra? Na época? De custo? Ah, cara, era muito dinheiro, cara. Era muita grana, cara. Dá para lucrar quantos por cento ali? A margem era baixa, né? Que eu vou contar essa parte aí. Que eu vendia para Magazine, a margem era muito, muito baixa. Sério, cara? Baixíssima. Porque todos pensam que é alto, né? Vou produzir muito, mas a margem... Quantos por cento de margem? Na margem bruta ali era as 10%, mas descontando líquida ali, sobrava 5%. Era muito pouco. Então a gente ganhava muito no volume. Tá. Em questão de dinheiro, pro pessoal entender, sobrava assim R$2 numa peça. Para você ter uma ideia. Caramba, era muito pouco. Então a gente ganhava no volume. No volume. Então por isso que eu produzia muito. E aí, onde chegou essa história, onde eu quebrei. Tá. Quando eu estava com essas 3 lojas, como vendendo para as magazines, mas por que eu quebrei? Porque eu não tinha, naquela época, eu cresci, como todo mundo cresce, mas sem buscar informação e conhecimento. Tá. A gente cresce com a força do braço, né? Vamos dizer assim, com a luta, com o trabalho. Eu sempre fui trabalhador, nunca tive preguiça. E aí eu falei, poxa, mas agora a conta não tá fechando. Eu tô vendendo muito aqui, mas começou a faltar dinheiro no caixa. Tá. E aí eu falei, pô, tá errado isso daqui. E aí, resumindo a história, chegou um dia que eu tive que chamar todos os funcionários e falar, gente, e a empresa lá arrebentando, pilhas e pilhas de tecido, produzindo e tal. Falei, gente, eu vou ter que fechar a empresa aqui, de fazer um downsize ali, zerar. Aí o pessoal, todo mundo ficou olhando sem entender nada. Falou, mas por que, senhor Marcos? Até o senhor Marcos era novo, né? Falei, porque assim, não tá entrando dinheiro mais. E naquela época a gente vendia para 60, 90, 120, mas só que aí eu tinha que pagar o funcionário no final do mês, Sim. eu tinha que pagar o aluguel no final do mês, e o nosso volume era muito alto. Então, quando o seu volume é muito alto, as suas despesas são muito altas. Então, você imagina, com 3 prédios, e eram prédios grandes, né? Tá. Tinha 3 prédios grandes. Eu tinha mais de 40 funcionários. O erro de muitos empresários, ele trabalha em prazos para os clientes, se ele não tiver um capital para administrar esse período, a conta não fecha. E você tinha que ter um baita do caixa, principalmente no faturamento que eu fazia, no volume, a conta não fechava. Mas isso é muito fácil eu falar hoje. Tá. Mas e para falar pro Marcos lá de trás, que é a maioria das pessoas, eu não sabia. Sim. Eu tinha essa falta de informação. Eu achava, que ali estava vendendo e não estava entrando dinheiro, então estava tudo bem para mim. Até que chegou um momento que, até eu falo para as pessoas, gente,
tome muito cuidado na hora de crescer, porque se você crescer rápido, você pode até quebrar. Se você quiser dar um salto muito grande, porque a sua empresa não aguenta, o seu caixa não aguenta, então fala para as pessoas, vai crescendo devagarinho, vai indo degrau por degrau, não queira dar um salto muito grande, porque até para você crescer é perigoso você quebrar. E foi isso que aconteceu. Nós já tivemos muitos planos econômicos aqui no Brasil e foi justamente o que aconteceu. Vamos pegar lá atrás, em 2008, o boom imobiliário nos Estados Unidos da América, começaram a liberar crédito, chegou uma hora que saturou e quando aconteceu, a economia local fez com que tudo aquilo fosse realmente prejudicial para o crescimento. Então, o próprio país, ele tem um índice. Então, para as pessoas que nos acompanham aqui no Business in Connection, quando um especialista econômico, ele fala justamente sobre o crescimento de um PIB de um país, fica atento que talvez o seu crescimento esteja de acordo com aquele próprio crescimento, porque eles estão avaliando todos os setores daquela cadeia produtiva do país. E é interessante isso que eu estou falando, porque o seu negócio depende desta cadeia produtiva, e você caiu justamente nesta questão, porque você, talvez, o crescimento do setor era mas como você teve um boom, você cresceu o dobro, o triplo daquilo, e como que foi administrar essas dores? Então, porque você tem o sucesso, e ao mesmo tempo você vê que você estava com um gapzinho ali. Eu fiz aquele sucesso ali no amadorismo, né? Que eu falo para as pessoas que eu não sabia de números, não sabia fluxo de caixa, eu não tinha noção de gestão de pessoas, não tinha noção de precificação. Como eu falei para você, eu fazia tudo ali como eu aprendi lá atrás. Eu fazia, mas eu achava que era certo. Mas só que para cada nível da sua empresa vai existir um nível de conhecimento específico, diferente. Então, hoje, como eu falei para você, é fácil eu falar hoje com a mentalidade que eu tenho, com os cursos, estudos, que eu vou contar outra parte, como eu fiz para fazer essa reviravolta de sair disso daí, mas eu dou um alerta muito para as pessoas, que as pessoas são muito assim, como eu fui lá atrás. Começa com a força do braço, vai crescendo, mas ela não vai se capacitando. Que eu falo para as pessoas, o seu CPF tem que ser maior que o seu CNPJ. E aí as pessoas tá vendendo, tá bacana, eu não preciso de um curso, eu não preciso entender, eu não preciso estudar. O empresário é o cara que precisa mais estudar, principalmente no Brasil hoje em dia. Ele precisa entender de gestão de pessoas, ele precisa entender de gestão tributária, ele precisa entender de números, ele precisa entender de marketing, de vendas. E muitas pessoas ficam reclamando às vezes, Marcos, eu não estou vendendo nada. Né? Porque a maioria das pessoas, quando falam isso, são aqueles vendedores antigos. O que é os vendedores antigos? Por exemplo, lá do Brás, que abria a porta da loja ali e esperava o cliente vir até ele. Isso lá atrás funcionava muito. Isso funcionava muito. Como eu falei para você, lá atrás eu abria de madrugada a banquinha ali com os meus 3 primos. Quando era 2 horas da manhã eu já tinha vendido tudo. Isso não acontece mais hoje em dia. Isso foi lá para trás. E tem pessoas que têm a mentalidade de antigamente, não renovaram. Hoje, se você abrir uma loja e só esperar o cliente vir até você, já era, esquece. Aí eu falo, quem espera pelo cliente hoje na porta, espera pela falência. É uma frase muito forte e é verdade. Por quê? Porque hoje em dia você concorre com uma Shein da vida, com o Mercado Livre da vida, você concorre com várias outras pessoas que ali antigamente não tinha essa comodidade de comprar pelo celular. Mas isso veio nos últimos anos e aí eu ia trazer justamente esse conceito. Vocês no e-commerce, como que foi essa adequação para você? Legal. Você acha que foi uma mudança mesmo, até porque foi a mudança de cultura do consumidor? Isso, bacana. Como eu sempre tive essa mentalidade de sempre querer mudar e nunca estar satisfeito, eu sempre fui um cara assim ambicioso, mas ambicioso não na palavra de querer as coisas dos outros, mas eu sempre querer melhorar. A ambição é de você querer sempre evoluir. Esse é o sentido da palavra. As pessoas veem com um lado negativo. Não, a ambição é querer crescer, é o prosperar. Então, e aí entra nesse negócio. Eu falei assim, eu estou agora vendendo e eu falei, eu vou criar um site.
comecei a criar um site, vendia só para os meus clientes lojistas, porque eu pensei, poxa, eu atendo gente de todo o Brasil, mas o cara não consegue vir aqui toda semana. Tá. E se falta um produto, ele precisa dar uma reposição. Isso lá atrás, antes da pandemia. Eu já tinha criado um site antes da pandemia, criei o site e aí começou a vender devagarinho, mas assim, eu não dependia das vendas do site, eu dependia ainda das vendas lá do Brás. E aí foi indo, e quando veio a questão da pandemia, eu falei, putz, e agora? Fechou tudo, ferrou. E o que que eu tinha? Eu tinha o meu site. Falei, poxa, graças a Deus eu tenho o meu site agora. Então, as lojas lá estavam fechadas e eu só tinha um site. E meu site era de atacado. Tá. Aí eu falei, o que eu fiz? Eu peguei e foquei no meu site. Então não adianta, muitos empresários também ficam assim, ficar chorando ali pelo defunto, pelo negócio, que não tá dando mais certo. E eu falo, gente, esquece isso. A pandemia veio, não tinha como a gente fazer. Você lembra que eu falei lá no começo? A gente tem que focar no que é nossa responsabilidade, no que nos vai gerar resultado. Então, isso daqui não é minha responsabilidade. Isso eu não consigo mudar. Aí eu peguei e foquei aonde? No meu site. Foi quando eu abri o meu site e coloquei para varejo. Aí foi a época que eu mais vendi, cara. Eu arrebentei de vender. É interessante, né? E hoje você vê muitos fornecedores, que você é um fornecedor, entrando no dropshipping, que facilita, que aí é o atacado. E tem o varejo. Como que você está vendo esses fornecedores sendo concorrentes deles mesmos? Isso lá fora, já na China, boa pergunta que você fez, a maioria agora é tudo fábrica. Estão Tá. tirando os intermediadores, né? Tá. Mas aí o forte hoje em dia é quem fabrica. Você vê então pela China, né? Tá. Então a China é a fábrica do mundo hoje em dia. Então você vê que a China vende para o mundo todo. E então é a fábrica e os marketplaces. Mas também tem sim a questão do dropship que vende muito também. Sim. Que compra direto da fábrica e sem produzir, né? Como você falou. Então a tecnologia mudou muito, então avançou. Então você vê, de 17 anos para cá, se você for contar, a evolução foi muito grande. Sim. Até na questão do consumo das pessoas. As pessoas hoje em dia preferem comprar pelo celular do que até a loja, do que às vezes no shopping ali, pagar estacionamento e biribororó. E a comodidade, né? A comodidade hoje eu acho que é um dos critérios que o consumidor ele é exigente. E fora a rapidez. Hoje você com um clique, minha esposa é campeã, minha esposa tem todos os aplicativos. Eu abro o meu celular para vocês aqui, eu não tenho nem aquele de comida, o iFood, eu não tenho o Uber no meu celular, eu não tenho Shein, eu tenho Mercado Livre, também não tenho Mercado Livre não. Mas minha esposa tem todos. E quando eu preciso de alguma coisa, para quem eu seleciono, pede aí e tal. Esses dias eu precisava comprar 4 pneus pro carro, chegou no dia seguinte a minha mercadoria. Então, você tem essa facilidade. E fora quando a gente quer comprar presentes para as pessoas, a gente compra de manhã, à tarde e tá. Então, essa facilidade do e-commerce, do delivery, ele facilitou muito. E para vocês também. Só que aí gera um outro contratempo. Presença digital 24/7. É isso aí E aí, mesmo. como que é Exatamente. essa mudança? O digital hoje em dia é tudo, principalmente quem vende online. Então você tem que ter uma boa presença, uma presença forte no digital. Sim. Então a gente investe muito, a gente tem equipe. Eu vendo em vários canais de venda, como você falou, a gente vende em todos os canais de vendas que você imaginar. É um outro game, é um outro jogo que eu falo para as pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim: poxa, eu montei um site e não deu certo. Eu entrei no Mercado Livre e não estou vendendo. Eu falo, não vai vender mesmo, porque o jogo é outro. A mentalidade, o jeito, até as pessoas. Então, na época, quando eu tinha a loja, o site era outras pessoas, é outro perfil, é outra coisa. E tem muitas pessoas que pegam ali, fulana, a vendedora do balcão, monta um site, toma conta do site. Não vai vender, não faz tráfego pago, não tem a divulgação, porque o jogo é outro, as pessoas são outras, as habilidades são outras. E o site se tornou, se você não for um site bem estruturado, focado à comercialização digital, você perde, porque ele passa a ser um institucional só. Exatamente. E aí envolve as redes sociais como um todo, o trabalho com influenciadores, o trabalho de multiplicadores, tudo isso. Isso, e a gente faz tudo isso daí que você falou, é uma roda, né? É um ecossistema. É um ecossistema que você tem que estar conectando tudo, tanto a divulgação, as suas redes sociais, a sua parte do Google, que as pessoas, principalmente quando elas vão comprar
em algum site, ela não compra assim de primeira. O que que ela faz? Ela viu a propaganda lá da sua roupa. A primeira coisa que ela faz, ela vai no Google, ela vai pesquisar. Pô, essa empresa é confiável? Ou ela manda até no direct, alguém já comprou aqui, então para você ver. Então você tem que trabalhar muito bem as suas redes sociais e principalmente a sua reputação. Porque a pessoa, e eu até concordo com as pessoas, né? Que não dá para você ali passar o seu cartão sem saber de onde vem o histórico ali daquela empresa. Então, por isso que você tem que ter uma presença forte no digital e quanto mais tempo é melhor. Então, graças a Deus que eu comecei o site ali antes da pandemia, então o site é bastante conhecido, a gente tem credibilidade e você também tem que gerar credibilidade, né? Credibilidade para as pessoas, para poder fazer o seu site crescer. Mas já vou te dar uma dica já, viu? O site, daqui a uns anos, grava isso que eu tô falando, nem vai ser o canal principal. E hoje já nem está sendo mais. Hoje é o WhatsApp. Eu vou falar da Voice Training, mas só colocando aqui para o amigo de casa, o Marcos da Lamar, o ano passado eu estive fazendo uma palestra para a equipe dele. Você estava comemorando, fechando um ano, né? Quantos anos vocês estavam comemorando ali? Que era uma festa comemorativa de anos. Aniversário da empresa. De aniversário de empresa. Mas foi coincidência. Aí quem me conectou de novo com o Marcos foi a Bia Couto, que nos deu uma entrevista aqui no Business in Connections. Mas depois que eu saí da palestra que eu fiz para a equipe do Marcos, eu falo para vocês, a minha esposa já tinha comprado lá na Lamar roupas online. Ela falou, amor, eu conheço essa loja. E ela entrou lá justamente no histórico dela dos marketplaces da vida e ela já tinha adquirido roupas. Então foi muita coincidência. Como minha esposa compra, eu não sei a loja que vem. Então depois que eu palestrei que eu vim descobrir a qualidade de vocês. Então eu mesmo ratifico aqui, gente, que a minha esposa ficou muito bonita com as roupas da Lamar. Deixa eu falar aqui da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes para vocês, nosso patrocinador master. Veja, o Marcos Martins fala muito bem. Obviamente, hoje ele já é um empresário e leva totalmente o produto dele, mas para que você faça apresentações dessa forma, com uma naturalidade, você precisa ter uma estrutura comunicativa, você precisa fazer um planejamento, você precisa realmente estruturar a mensagem que você vai transmitir para as pessoas. E a Voice Training é uma escola de oratória e forma palestrantes executivos para levarem todo o conceito técnico ou fazerem apresentações comerciais. Existem 3 produtos. Primeiro, a turma regular, que são 20 horas, vai ter a próxima turma no próximo mês, e também tem as gravações, a aula em EAD, que você pode assistir quando você quiser, são 300 minutos para você adquirir uma técnica de oratória bem envolvente, e também tem a mentoria individual. Tá aí, QR Code na tela para você agendar a sua sessão experimental para que os especialistas da Voice Training possam realmente fazer uma avaliação para saber o seu nível, para você que quer vender treinamentos, você que quer ser palestrantes e construir uma carreira sólida levando conhecimento. Então, Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, a nossa patrocinadora master aqui no IG e também no meu canal, Sidney Botelho. Marcão, hoje você está lá com a Lamar, cresceu o e-commerce, e como que você vê hoje o varejo, principalmente em confecção de roupa? Você acha que lá na China as lojas já estão fechando? Você acha que o Brás pode ter o mesmo caminho nos próximos anos? Lá na China o comportamento é totalmente diferente e também a quantidade de pessoas é exorbitante, né? O volume de pessoas, né? E lá na China, por exemplo, o que vende muito lá é por live, né? Já começa por aí. Por live? Live. Hoje o mais forte da China hoje em dia é live, por onde eles vendem, para entender, já que a gente está falando nesse assunto de China, né? Live, e eles vendem muito pelo TikTok deles lá. Então o TikTok deles vende muito, que não é TikTok o nome, para você ter uma ideia, se chama outra plataforma, agora que eu esqueci o nome, mas eles vendem muito, resumindo a história, eles vendem mais pela essa plataforma, como se fosse TikTok, do que até próprios sites. Então eles vendem muito. E agora aqui no Brasil, tá vindo muito forte, vai começar agora inclusive,
no mês de maio, o TikTok para começar a vender aqui, dentro do Brasil. Lá nos Estados Unidos, já é uma febre, vende muito. Nos Estados Unidos, os canais que mais vendem hoje lá é a Amazon, para você ter ideia. A número 1 é a Amazon e o TikTok e a Temu, né, que o pessoal fala. Só que o TikTok está crescendo muito. E por que isso daí? Porque o TikTok, falando agora dos Estados Unidos, que é uma rede social e a pessoa consegue comprar sem sair de lá de dentro. Sem sair de lá de dentro. Então as pessoas fazem muitas lives também, e a questão do post ali, como se fosse mostrando um produto, e a pessoa, ela gostou ali do que passou ali no vídeo, ela pode clicar e ali mesmo ela compra. E agora tá vindo pro Brasil, isso já tá, gente, falando, informação quentinha, dica de mentoria passando para vocês, que eu tô passando. Vai ser muito forte daqui a uns anos vender dentro do TikTok. Os caras já montaram, inclusive, até aqui na Avenida Paulista, eles têm um escritório já. Vai começar agora em maio, e aí eles vão pegar também, eles estão selecionando poucas pessoas, principalmente quem é fabricante, eles selecionaram algumas pessoas ali que têm estrutura já, né? Eles vão começar a liberar ali para as fábricas já. E vai ser, cara, vai ser o estouro ali, porque lá fora já é validado, já funciona, e aqui também não vai ser diferente. E principalmente que o Brasil é o segundo país do mundo a mais consumir redes sociais. Sim, o Brasil Ela só perde para a Índia, pra você ter uma ideia, que tem muita população gigante, mas o Brasil é o segundo país que mais consome rede social. Primeiro lugar, o pessoal consome, eu tava vendo esses dias, YouTube, né? É o canal que mais pessoas vê. Depois é TikTok, Instagram, Facebook e o Twitter. O pessoal que tá aí, tá consumindo o nosso Business in Connect, deixa aquela curtidinha, né, gente? Deixa um comentáriozinho aí, ajuda Exatamente, o que eu tô passando né? aqui é dica de mentoria, coisas que quem tem acesso à informação são poucas pessoas que eu tô passando aqui para vocês. O nosso Business in Connections, ele é transmitido pelo LinkedIn do Portal WIG, ele é transmitido pelo WIG, ele é transmitido pelo meu canal Sidney Botelho, ele é transmitido pelo canal do podcast Business in Connections, e também tem o Spotify, quando no dia seguinte já sai o episódio correspondente. Então nós estamos em todas as plataformas. A ideia é, obviamente, ampliarmos isso. Eu devo fazer um Netflix do canal, então provavelmente eu devo voltar a alguns vídeos da temporada 1 para as pessoas de forma ao vivo, né? Vale a pena ver de novo do Business in Connections, vai ser legal. É para as pessoas, se você está lá na Rede Globo assistindo no meio da tarde, vale a pena ver de novo, porque não vai ver o Business Connections de novo, né? Como se fosse ao vivo. Marcão, vejo que ao longo desse período você se tornou um multiplicador de conhecimento. Exatamente, sim. E aí, como que foi esse insight? Qual o bichinho? Porque eu sou um multiplicador de conhecimento, quando o bichinho entrou aqui na minha veia, já era. E quando eu fui fazer a palestra lá, na Lamar para vocês, eu pensei que eu tinha 2 palestrantes, você não parava de falar e eu precisava atuar. Como que é isso aí? Cara, treinar é bom demais, né? Fala aí. O legal que você tocou nesse assunto, que o Marcos lá de trás era totalmente diferente do Marcos que é hoje. Eu só tive essa virada de chave a partir do momento que eu quebrei. Que aí eu volto lá atrás, que eu tinha muito pedido, muita coisa, eu quebrei. Fiquei devendo mais de R$1 milhão naquela época. Vamos colocar aí 10 anos atrás. Hoje é dinheiro, mas lá atrás era mais dinheiro ainda. E aí eu fiquei numa tremenda depressão ali, triste, né? Falei, puxa, numa vida e agora, né? Acabei com minha vida, com minha jornada, história, tava ali no auge e tudo mais. E aí eu também demorou, porque eu fiquei aquele período de luto, né? Que é ali muito triste, um bom tempo ali. Eu falei, cara, eu sou novo, eu não posso ficar aqui na cama reclamando, chorando que meu nome estava sujo, empresa suja, não tinha fornecedor, ninguém, amigos, enfim, parecia um leproso, né? Todo mundo se afasta ali quando você quebra, né? E eu falei, eu tenho 2 opções, eu continuar aqui na cama chorando aqui, sem fazer nada, ou eu vou levantar minha cabeça, olhar para cima e sair do fundo do poço, que eu não tenho outra opção. Eu falei, não, eu vou me reerguer, vou levantar minha cabeça. E aí eu falei, primeira coisa, quando você quebra, gente, você só quebra porque você não tem humildade. É muito forte isso, mas é verdade, a pessoa só quebra, primeiro que empresas não quebram. Quem quebra é a emoção, a gestão do dono. Empresas não quebram, quem quebra é o dono. Então, aí eu falei assim, eu vou ter a humildade agora e entender e ver o porquê que eu quebrei. Aí foi quando eu fui começar a estudar.
Mas eu não tinha dinheiro. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver vídeos na internet. Aí depois eu fui em busca do Sebrae, que tinha cursos de graça. Hoje em dia, a gente tem muita coisa, tem muita informação boa na internet de graça aí. Basta você querer. E comecei a ir atrás de informação, começar a pesquisar. Por que que eu errei? Por que eu fiz isso? Por que aquilo? E aí começou a trazer clareza. Eu comecei a ver, poxa, eu quebrei aqui porque eu vendia de 60, 90, 120 dias, com uma margem minúscula, mas só que o meu custo era altíssimo. E a conta aqui não fechava. Outra coisa, eu quebrei aqui porque eu não sabia precificar. Então eu comecei a ver aonde que eram meus erros e fui assumindo. Questão que foi assim, da autorresponsabilidade. Tá vendo? Foi por isso, foi por aquilo, ó. Preciso saber lidar com as pessoas agora, preciso falar, preciso saber engajar as pessoas, preciso trazer o espírito de equipe. E aí foi quando eu fui adquirindo conhecimento, comecei a ler, que eu odiava ler. Isso é uma vitória para mim, lançar um livro. E aí foi evoluindo, foi indo cada passo a passo. E eu falo para as pessoas, gente, conhecimento liberta. Então, e é uma coisa, ninguém vai tirar isso de você. Você pode investir, eu falo para você, invista em conhecimento. Já é bíblico, né? Que Davi falou para o seu filho, Salomão, quando era pequeno, falou, tudo que você tem, adquira conhecimento. Tá. E o rei Salomão depois foi o quê? Foi o mais rico da face da terra, noite até hoje. Por quê? Porque ele soube pedir sabedoria para Deus. Então é uma coisa, se você tem sabedoria, as pessoas podem tomar tudo de você hoje, mas você ali, do dia para frente, você consegue recuperar aquilo que você perdeu. Quando você tem aqui, ó. Agora, se você ter só aqui no bolso, não adianta. Você vai perder e você não vai se recuperar. É o que eu falo para todo mundo. E aí você teve esse insight. Antes só de entrar nessa continuidade da multiplicação do conhecimento, Marcos, o que você sentiu quando você quebrou? Me senti um fracassado, um derrotado, eu me sentia triste, eu me sentia incapaz dessa palavra, falei, poxa, acabei com minha vida, o que que eu fiz isso? Eu não vi a saída, assim, só quem quebrou já sabe o que que é isso, eu recebia, porque como eu tinha muitos fornecedores, então eu recebia carta de protesto, recebi um monte de coisa, oficial de justiça, eu falei, nossa, já era, vão me prender, eu vou morrer. E isso eu fiz... Como posso dizer, não foi a questão da inocência, mas foi de amadorismo. Porque, como eu falei, eu achava ali que com a força do meu braço, com o trabalho, não, vamos vender, e é isso, aquilo, vai dar certo. Mas chega um certo nível da sua empresa que você precisa começar a ter certos conhecimentos, habilidades. Não adianta só você querer trabalhar na força do braço se você não começar a adquirir conhecimento, porque o nível é outro. Então, eu estava com a mesma cabeça, eu falo assim, que eu estava com a cabeça de camelô, mas sendo empresário. Então, não funciona. É o emergente. Não, e é interessante você falar isso, por isso que eu te perguntei, porque é incômodo. E as pessoas, quando você está no auge, Todo mundo é seu amigo. todo mundo é seu amigo, todo mundo vai te abraçar, todo mundo vai querer tirar proveito do seu networking. E não é assim, não é assim. A vida, ela é diferente. A vida, ela demonstra, eu mesmo, o grupo Sidney Botelho tem a empresa de eventos, a de tecnologia, tem a Voice, tem a treinamentos. E, ao mesmo tempo, cara, na pandemia, imagine fechar tudo e você não ter nada. E eu falo, o Sebrae me ajudou muito, o meu networking me ajudou muito e, obviamente, a sua credibilidade que pesa. Muito. Estamos caminhando já para o final aqui, viu, Marcão? Passa Sério? rápido, Tá passando você passa rápido. Me fala do livro aí, porque eu acho que eu vou ganhar esse livro, gente. Fala aí para mim. Eu trouxe aqui esse livro aqui para você aqui, gente. Ó. Olha lá para a câmera 3, Olha lá, aqui, isso, gente, ó. exclusivaça. Agora, em maio, agora será o lançamento, inclusive esse aqui na Avenida Paulista, na Livraria Martins Fontes. Então, quem quiser vir, está convidado. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui a data certinho para vocês vir prestigiar. Então, aqui conta um pouco da minha história, né? Da rua ao sucesso, de quando eu comecei, desde a época de camelô, da época que eu quebrei, e eu dou vários insights para as pessoas como sair disso, né? Então tem mais conteúdo ali de transformação, de como você sair da sua dívida, da sua quebra financeira, do que da minha história. Eu conto um pouco só da minha história, mas eu dou muitas dicas aí de empreendedorismo de sucesso, para fazer como eu sair disso daí. E aí você falando, pegando o gancho que você falou, hoje em dia, porque eu passei por isso que você acabou de falar, uma época você estava ali no auge e outra época você quebrou e ninguém queria falar com você. E o que eu trago para mim hoje em dia? Nem crítica e nem elogio,
afeta o meu coração. Para mim, tudo é a mesma coisa. Porque se você for se deixar tanto, se levar tanto pela crítica, tanto pelo elogio, você sempre vai ficar paralisado. Então, por exemplo, eu tive aquela baixa, né? Eu tive a alta, eu cresci, saí de camelô a empresário, depois eu quebrei, imagina, de novo, desci, fiquei lá no fundo do poço, e depois, graças a Deus, hoje em dia, subi com ascensão. O ano retrasado eu saí 2 vezes na revista Exame, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Jovem Pan, Jornal Estadão, Revista Ana Maria, eu saí um monte de matéria. E aí as pessoas falavam assim para mim, nossa, como você tá se sentindo agora? Falei, normal, a mesma coisa, porque isso eu não deixa invadir mais meu coração. Você não muda nada. Não o importante muda nada. É você se sentir importante para o quê? Para você, primeiramente, para a sua família e para o seu negócio. Cara, obrigado aqui da Rua ao Sucesso. Como vencer o empreendedorismo aqui, ó, tela 1 para vocês. Já ganhei, esse é meu. Transforme crises em sucesso, a jornada de superação de Marcos Martim. Olha só. Deixa eu falar assim, que eu também preciso crescer, então. Deixa eu falar aqui rapidamente dos nossos apoiadores. Falando da agência Soldigi, agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho, da Bárbara Fiuza. Também nós temos a Doco Technology, CRM Bitrix 24, fortalecendo ainda mais a sua marca, controlando a sua equipe de vendas, aumentando a sua produtividade. Toye Produções e Eventos, você precisa produzir eventos, desfile de roupa, tem que chamar a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores congressos e feiras do Brasil. Também temos a Unielas Marcas e Patentes, você tem uma ideia, você tem uma nova grife, você precisa registrar sim Unielas Marcas e Patentes. Sua equipe precisa de motivação, você precisa da Toye Treinamentos, levando o método Agir para Vencer, atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. Toye Treinamentos lá no Instagram. E a nossa patrocinadora master, a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, é a escola que treina você, executivo, para você multiplicar o seu conhecimento, criar a melhor estratégia comunicativa para fortalecer ainda mais o seu negócio. Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, são os nossos patrocinadores. A Lamar precisa estar aqui, viu, gente? É isso aí. Só para deixar bem claro. Marcão, passa o tempo aqui muito rápido. Nossa, mas passou muito rápido. Não mas... deu para falar um terço que eu ia falar ainda. Não, mas aqui você vai voltar outras vezes, trazer a Vivi, que é uma pessoa maravilhosa. Minha esposa sua também. Esposa, que a melhor parte da sua empresa é a Vivi, tá bom? É a melhor parte. Ela que faz as lives, os negócios, comunica com a mulherada lá. A sua carcaça não é boa, mas as roupas são boas, entendeu? Isso, entendeu? Marcão, muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, a sua história, ela é linda, a sua empresa é renomada, e trabalhar confecção num país que disputa com a China, cara, você é um sucesso mesmo. Parabéns. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Business in Connections. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né? E, pessoal, quero deixar aqui dia 22 de maio agora, eu vou dar um treinamento, vai ser lá na região do Brás, no Shopping VHT, tá? Vou deixar aqui nas informações também, na descrição, vai ser bem bacana, um dia inteiro de imersão comigo ali, vai ter muito conteúdo bom. É isso aí. Você percebeu que ter conhecimento é exportá-lo, divulgá-lo, você criar a melhor estratégia para as pessoas aprenderem com você. Como foi dito, a sabedoria é algo que ninguém tira de você, mas guardar somente para você o que você sabe também é um erro. E muitas vezes os empresários não precisam revelar a fórmula da sua estratégia, mas sim você precisa fomentar totalmente os passos para as pessoas entenderem como essa estratégia fará a diferença para a sociedade. E é por isso que quando você cria um negócio, você promove a prestação de um serviço, você tem que estar convicto que tudo isso será para somar para as pessoas. E é isso que eu, Sidney Botelho, aqui no nosso Business in Connections de hoje, trouxe uma forma de somar de maneira diferente. Você costurar
através das medidas, fazer com que a confecção nasça numa mesa de uma barraca, numa rua do Brás, centro comercial e têxtil de São Paulo, e hoje chegue em todos os cantos do país e da América Latina. Mas como fazer isso? Qual estratégia utilizar? Só vai depender de você, da sua força de vontade, o seu empenho e, obviamente, muitas pessoas contribuindo para que o seu negócio se torne uma conexão mundial. Então, o Business in Connections está aqui, no canal do Sidney Botelho. Já peço para você se inscrever. Também no podcast Business in Connections, no nosso canal do YouTube do Portal WIG, no WIG Play e também no Portal WIG como um todo. Agradeço muito a sua presença. Você pode ouvir, reouvir, você pode estar também no Spotify, para que você possa colocar um tênis, sair correndo com as roupas da Lamar e, sem dúvida nenhuma, você ainda ficar saudável e com conhecimento no cérebro. É isso, esse é o nosso BC, e o BC trouxe para você um conteúdo maravilhoso. E para fecharmos, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente, até o próximo, tchau, tchau!